Antes da criação do Tribunal da Inquisição, era comum encontrar em outros tipos de tribunais a ideia da defesa que o réu... Hoje é comum, todo mundo tem direito a isso, mas naquela época foi uma novidade? É uma novidade. Aliás, a sociedade ocidental, ela deve isso à Igreja. Os processos penais, tal como eles ocorrem hoje em dia com amplo direito de defesa, isso é uma inovação jurídica trazida pela Inquisição. Né? Inclusive, né, diferente do que a gente vê muito nos filmes ou em certa literatura mais afetada, o Tribunal da Inquisição ele era um tribunal muito simples, né, muito sóbrio. Né? Ele consistia no quê? Em um inquisidor mor, nomeado pelo Papa, em 2 auxiliares diretos dele, um notário, né? E dentro desse tribunal, a maneira de agir também era muito sóbria. Quando esse legado papal chegava a uma diocese ou a uma cidade, né, era pregado o grande sermão, né, o sermão sobre o arrependimento, e iniciava-se a partir desse grande sermão um período de indulgência, que era chamado de Tempo da Graça. Como esses legados papais vinham a essas cidades, essas dioceses, em geral, quem participava desses sermões e se confessava recebia indulgência plenária, inclusive, né, pelos seus pecados, e aí era dado um período de 40 a 60 dias em que qualquer pessoa poderia se apresentar ao tribunal de livre e espontânea vontade. Então, nesses 40 dias não se fazia nenhuma investigação, né? E o tribunal não recebia nenhuma denúncia. Os padres ficavam ali disponíveis para atender confissão, para o trabalho que é próprio do sacerdote, né? Certo. E aí, nesse período, que é o tempo da graça, se alguma pessoa quisesse se denunciar ao tribunal, ela podia. Você vai falar, poxa, mas quem faria isso? É por isso que eu disse no programa anterior, né, que nós não podemos julgar fatos do passado com a nossa mentalidade de hoje. Isso é um erro gravíssimo na história, né? Hoje em dia a gente acha isso absurdo. Quem é que vai se apresentar para se acusar de um erro? Na Idade Média muita gente fazia isso, por uma questão de honra mesmo, né? A ideia de honra que eles tinham. Então a pessoa, ela via ali, inclusive, uma oportunidade que às vezes Deus estava dando a ela. E muita gente se apresentava de livre e espontânea vontade, acusava os seus crimes, o Tribunal da Inquisição, o notário, tomava nota de tudo aquilo, iniciava-se um processo, a pessoa podia apresentar um advogado de defesa dela, o processo ia correr com amplo direito de defesa. Se fosse constatado o erro, o Tribunal Inquisitorial dava uma espécie de súmula para que o réu lesse e tomasse consciência dos seus erros, e aí era dado um tempo para que ele refletisse. Se esse réu, dependendo do crime, fosse considerado uma pessoa de risco para a sociedade, ele era recolhido não numa prisão comum, com réus comuns, ele era recolhido em prisões que poderiam ser dentro de conventos, de mosteiros ou dentro da própria igreja da cidade. Se reservava um espaço onde esse réu ficava ali recolhido, rezando, recebia alimentação, podia conversar com seus advogados, com familiares. Ele ficava ali refletindo, como que em retiro. Depois desse tempo, aí o tribunal chamava de novo o réu e perguntava, e aí, né, diante de tudo isso que nós apresentamos a você, o que você nos diz? Se o réu recusasse e publicamente negasse tudo aquilo que ele cometeu de erros, de pecados, ele recebia uma sanção que na maioria dos casos era apenas canônica. Então, por exemplo, uma coisa que era muito comum, inclusive na Inquisição portuguesa e espanhola, era o uso do San Benito. Né? O que era o San Benito? Né? O San Benito tem esse nome, que é uma contração da palavra saco bento, é o saco abençoado. Né? O que seria isso aí? O condenado ele recebia uma veste de saco, né, feita de algodão cru. Geralmente por cima dessa veste colocava-se uma espécie de babador, escrito condenado, né, querendo dizer que a pessoa ela aceita o erro e quer fazer penitência, né, e aquilo seria tirado depois, ou seja, a pessoa que está no erro, ela está condenada. Mas como ela reconheceu o erro, ela vai tirar de si, mediante uma penitência, esse erro. Então recebia esse avental e colocava-se uma espécie de chapéu, né, parecido com uma mitra, com desenhos, às vezes, alusivos ao inferno, aos tormentos eternos do inferno,
que são reservados àqueles que não se convertem. E a pessoa, em geral, né, o condenado, ele recebia, às vezes, como penitência, andar com essa veste pela cidade toda durante 10 dias, 20 dias, rezando o rosário, andando descalço, colocando cinza sobre a cabeça, recitando salmos, porque se o pecado é público, a reparação tem que ser pública. Então, é uma pedagogia que a igreja utilizava. Feito isso, essas vestes eram tiradas por essa pessoa e aí era celebrado o auto de fé. O que era o auto de fé? Montava-se um tablado diante da igreja, do feudo ou da cidade, e aí esta pessoa que se arrependeu, né, neste auto de fé, ela não era queimada. No lugar dela fazia-se um boneco com o nome da pessoa e queimava-se o boneco, simulacro da pessoa. Deixa eu entender. Queimava-se o boneco da pessoa na fogueira? Isso. Mas na prática, a igreja condenou alguém a ser queimado nessas fogueiras? E já aproveito aqui a pergunta. E as bruxas? Elas eram queimadas também nessas fogueiras? Então, tudo depende, né? Um pouco do contexto, né? Então, em geral, queimava-se o simulacro da pessoa. Aí podia acontecer, vamos supor, eu vou lá e denuncio um crime que eu cometi, eu me arrependi, eu recebo a penitência, cumpro a penitência, recuso o meu pecado. No dia do auto de fé vai ser queimado um boneco me representando. Por quê? Porque isso tinha um efeito pedagógico. O auto de fé consistia numa pregação, né, no convite a toda a população da cidade para que se confessasse, para que vivesse de acordo com os mandamentos de Deus, da igreja, mantendo inclusive a ordem social. Então tinha também um papel social isso, por isso que os reis gostavam de celebrar isso aí, porque é uma maneira de manter a paz social também, num contexto de igreja unida ao Estado. E aí o que acontecia? Suponhamos que eu tenha tido no meu crime um comparsa. Então eu tenho um companheiro, só que o meu companheiro no crime ele já morreu. Então, se esse pecado foi denunciado por mim, é verdade, eu reconheço, eu garanto isso, o que se tinha que fazer nesse auto de fé? Tinham que ir até o cemitério, desenterrar essa pessoa, então seria queimado um boneco me representando e os ossos do defunto seriam queimados na fogueira também. Então o defunto passa pelo auto de fé, até como uma maneira de servir como sufrágio, caso ele tenha morrido arrependido, é uma espécie de oração até pela sua alma. E se morreu impenitente, é uma maneira pedagógica de dizer que aqueles que morrem em pecado vão para as chamas eternas. Então, é uma maneira de a igreja dizer, se você não se arrependesse, seria você que seria queimado já nessa vida, né, pelo braço secular, e depois na outra, no inferno. Então, era algo que impressionava muito, mas tinha esse caráter pedagógico. Agora, você perguntou das bruxas, né? Muita gente fala das bruxas que foram queimadas e tal. Aí, uma coisa que a gente precisa deixar bem distinto, assim. Essa caça às bruxas, em países católicos, ela foi muito menor do que em países protestantes, tá? Pessoas que se dedicavam a satanismo, pacto com o demônio, ocultismo, tentativas de conhecimento do futuro, poderiam ser denunciadas por bruxaria. Mas o número de mulheres condenadas por bruxaria em países católicos, ele era muito pequeno. Por quê? Em primeiro lugar, a Inquisição ela foi criada por católicos e para católicos. A Inquisição ela não atinge um judeu, não atinge um muçulmano, não atinge quem não pratica a fé católica. Entendeu? Então, por quê? Porque a maioria das sanções, elas são espirituais. Como que você vai dar uma sanção espiritual para alguém que não faz parte do seu rebanho? Não faz sentido. Embora em livros de história se diga isso, né? Eu estava dando aula esses dias aí para uma turminha de 7º ano. No livro didático que eu uso na escola, estava lá escrito textualmente para as crianças lá, que a Inquisição espanhola perseguiu judeus e muçulmanos, o que é um disparate, porque não tem como a Inquisição punir e exigir sanções de judeus ou muçulmanos que não têm a mesma fé da Igreja Católica. Agora, o que a Inquisição poderia fazer, e isso a Inquisição na Espanha fez, foi investigar casos dos chamados cristãos novos. Eram judeus que se convertiam ao catolicismo, às vezes por conveniência, né, por uma conveniência política, social, para conseguir algum benefício, porque, por exemplo, na Espanha, quem era judeu e quem era muçulmano não tinha acesso a cargo público. Não poderia se casar com gente de família católica, tinha a questão da linhagem e da pureza de sangue. Então, às vezes, para conseguir algum benefício, o indivíduo tinha uma falsa conversão. Para citar um caso famoso,
há uma certa desconfiança, inclusive, em relação ao bisavô de Santa Teresa d'Ávila. O bisavô de Santa Teresa d'Ávila, a gente sabe, historicamente, ele era judeu e se converteu ao cristianismo para poder ter essa limpeza de sangue e promover casamentos com pessoas ali da baixa nobreza espanhola. Certo. Né? Bisavô de Santa Teresa. O próprio pai de Santa Teresa, ele recebia o apelido de Toledano, né? O pai de Santa Teresa era um católico devoto, um homem santo, inclusive, né? Mas ainda no tempo dele, pairava uma certa dúvida se a conversão era real tinha sido de real, aparência. né? Tanto é que ele teve que se mudar de Toledo, porque todo mundo conhecia a história do avô dele, né, que era uma conversão que não tinha sido muito firme. Então, tanto é que o pai de Santa Teresa, ainda jovem, ele se muda de Toledo para Ávila, justamente para fugir desse histórico familiar. Então, isso a Inquisição até poderia investigar, mas perseguir judeus a Inquisição não perseguia. Agora, essa questão da bruxaria, ela foi algo muito mais recorrente em países protestantes. Basta a gente ver o famosíssimo caso nos Estados Unidos das bruxas de Salem, né, que é famosíssimo, tem até um museu lá das bruxas de Salem. Elas foram mortas pela Inquisição. Mas por qual Inquisição? A protestante, né? Não precisamos ir muito longe, não. Basta a gente pegar a enciclopédia Larousse. Na enciclopédia Larousse, né, que é uma enciclopédia escrita majoritariamente por autores protestantes, o que acontece? Na Larousse nós vamos ver os números da Inquisição protestante. E se a gente comparar esses números com os números da Inquisição católica, a Inquisição católica ela tem números infinitamente menores. Então, alguns historiadores, propositalmente, eles inflam esses números da Inquisição católica. Sendo que a Inquisição protestante, se a gente pegar o número de pessoas que os huguenotes mataram, por exemplo, né, na Escócia ou em outras localidades, é algo assim absurdo, né? Então, mesmo essa questão da bruxaria, só se podia condenar uma mulher se ela fosse de fato católica e houvesse uma comprovação dessas práticas ocultistas, né? Há alguns casos, mas eles são muito poucos, muito pouco numerosos em vista daquilo que se alardeia por aí, né? Então, duas coisas para a gente encerrar essa questão. A primeira delas, eu entendi que você está dizendo que essa questão tanto das bruxas, pelo fato da Inquisição cuidar de católicos, que é uma coisa um pouco controversa de entender, você está explicando muito bem, e mesmo a questão das fogueiras, apesar de, em muitos casos, queimar o boneco, a representação, etc., na semana passada, eu me lembro, Rafael, que você disse que em cada região ou em cada estado, na maneira de condenar a morte, não era igual, porque tinha a ver com a cultura local também. Então, eu entendi que você não está negando que algumas pessoas foram queimadas uma vez que passaram pelo Tribunal da Inquisição e ao entregar para o Estado, houve ali uma condenação à morte também pela fogueira. Está certo pensar isso? Sim. Nós não podemos também negar a ação excessiva, às vezes, de alguns filhos da igreja. Ok. Né? Aí que eu acho que entra o X da questão, que muita gente quando fala assim, a igreja católica promoveu. Pera lá, a igreja promoveu? Você dizer que a igreja promoveu, você está dizendo que o magistério da igreja definiu isso como algo de fé, que você tem que queimar o herege. Isso nunca foi definido. Nós temos que separar muito bem, quando a gente estuda qualquer coisa da igreja católica, o que é doutrina e o que é disciplina da igreja. A doutrina não muda. A doutrina faz parte do depósito da fé, confiado por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos e aos legítimos sucessores de São Pedro, né, os papas e aos bispos em comunhão com ele. Ponto final. Isso é o depósito da fé. Isso é composto pela Sagrada Escritura, pela tradição da igreja e pelo magistério, né, vivo aí da igreja. Então, quer dizer, isso não se mexe.